A mais um vídeo do nosso Instituto Antítese. Queremos tratar agora de um assunto extremamente urgente e que diz respeito a todas as pessoas, a sociedade brasileira como um todo, e que é um conceito por demais conhecido e popularizado. E por isso mesmo, com o tempo, ele tende a entrar numa crise semântica, quer dizer, a educação. A educação é algo fundamental e todos nós estamos cansados de ouvir isso. Educação é importante, a educação dos filhos, a educação dos pais, a educação de líderes, a educação de jovens, etc, etc, etc. Mas o mais importante na educação não é em si mesmo o seu conteúdo, mas aquilo que a antecede. Então nós queremos tratar aqui de educação cristã. A educação cristã, ela também possui este elemento que a antecede e a orienta, certo? E o que orienta, o que antecede a educação e a governa é desde fora, certo? É exatamente a antropologia. A antropologia irá governar aí a essência da educação, ok? Exemplos históricos, não é para nós citarmos aqui. Na Grécia clássica, a antropologia do homem era orientada, por exemplo, e governada pela filosofia, ok? Pela filosofia. Então, a filosofia determinava aí o significado da antropologia e seus objetivos. Então, era uma antropologia voltada para três pilares objetivos fundacionais: o bom, belo e o verdadeiro. Né? E numa época posterior, após o período clássico, né? Já ali no início da Idade Moderna, isso muda. Na realidade, a educação agora, ela se volta devido à filosofia e, portanto, a antropologia é reorientada, é modificada e alterada. Então, agora a educação se volta para, digamos, uma ciência e que no final o seu resultado será, pelo menos até o século XX, certo? Ali no pós-guerra, onde ela sofrerá mais uma mudança, digamos assim, radical, né? Para a dimensão sociopolítica. O homem será orientado para uma dimensão sociopolítica da realidade, onde ele irá enxergar o mundo a partir disso, certo? A partir disso e nada mais. E a realidade sociopolítica ela é uma realidade, obviamente, temporal. Uma realidade temporal, ok? Então, no outro período, na verdade, no século XIX já, havia sido lançados pilares, certo? Da questão de uma superação desses objetivos aí educacionais. E a sociopolítica seria, em algumas décadas à frente, deixada para trás para o transhumanismo, né? Onde o homem iria atingir o ápice dos objetivos educacionais. Mas esses objetivos educacionais, eles nunca são livres, eles nunca são independentes do objetivo filosófico que formulou e orientou a antropologia. Então percebam que a educação é sempre uma educação para. A educação é sempre para. Quer dizer, a educação recebe uma orientação abrangente que a antecede. Sempre existe essa dimensão na educação que é muito ignorada. Né? É uma dimensão extremamente ignorada, principalmente quando falamos das ciências da educação atuais, contemporâneas, certo? Mas, a despeito dessas implicações muitíssimo ou extremamente profundas na realidade sociocultural, nós queremos aqui falar agora exatamente da definição de educação. E nós explicamos que a definição da educação, ela depende da natureza da antropologia, não é verdade? Então, para vocês entenderem de forma mais rápida e clara, o homem grego, ele tinha uma definição distinta
da definição cristã de homem. Isso deveria ser algo permanentemente óbvio, principalmente para os cristãos, é claro, né? Mas ocorre que não é assim tão óbvio e muitos problemas decorreram dessa, digamos, crise na percepção intelectual desse ponto tão importante, certo? Então, o que é o homem para o pensamento clássico? O que é o homem para o pensamento clássico? E o pensamento clássico, diga-se de passagem, é muito importante entender, antes de irmos a essa definição clássica de homem, que é um pensamento dialético. Então, nós temos duas respostas concorrentes, não é? Então, nós temos uma tese, nós temos uma antítese, e então o pensamento clássico ele procurou a síntese última para definir o homem, não é? Mas enquanto essa síntese ela não é concluída, e aqui obviamente eu estou falando do labor filosófico, né? Da formulação filosófica para antropologia, e posteriormente essa antropologia orientará e regerá a educação, nós devemos entender o seguinte, que num primeiro momento, ou seja, a primeira tese acerca da resposta da questão que é o homem para o pensamento clássico, é oferecido o seguinte: o homem, ele é um animal político, dizia Aristóteles, certo? E também essa implicação, ela é imediatamente social, e se pode dizer, sem contradição, de que o homem é um animal também social, certo? Então nós vemos que a dimensão sociopolítica já estava dada em uma medida essencial no pensamento clássico, ok? Certo. Então isso é a tese, digamos, para veiculação sociocultural. Então, na superfície da cultura, a filosofia sustentava isso. Claro, com diversas implicações, né? A sofisticação mais abrangente e tudo mais. Aqui estamos apenas comentando os pontos essenciais, ok? Então, não temos a intenção aqui de trazer uma aula, mas trazer aqui um olhar muito mais específico sobre o problema da educação, ok? E a outra tese era o seguinte, de que o homem, ele era, na realidade, em sua essência última, ou seja, em sua essência superior, e aqui eu não estou falando mais da dimensão sociocultural, obviamente, eu estou falando aqui, né, do reino da idealidade metafísica, ou seja, de um reino espiritual. O homem era o seu intelecto, o homem era intelecto, não é? Digamos, perfeito, certo? A implicação disso é que tudo mais no homem era inferior, desprezível e efêmero, ok? E o homem deveria, então, por consequência lógica necessária, educar-se para o intelecto. Percebem aqui? A antropologia é formulada e, imediatamente, é acionado digamos, né, as ferramentas construtoras da educação para auxiliar o homem e guiar o homem nessa missão formativa em direção ao intelecto, Por um outro lado, a primeira tese que eu expliquei para os senhores é que o homem seria, então, de caráter sociopolítico. Então, a mesma coisa ocorrerá também. Será acionada todas as ferramentas disponíveis para a educação construir esse homem sociopolítico, ok? Então, isso é uma coisa muitíssimo séria, isso é uma coisa basilar a toda discussão das ciências da educação, certo? Isso não é a posteriori, isso é a priori, né? E o a priori é sempre mais, digamos assim, submerso em, digamos, profundezas abstratas, impopulares, imperceptíveis, sensíveis, dificultosas, espinhosas, ok? Mas que é justamente desse conjunto de itens não expostos, implícitos, que as grandes teorias da educação, elas emergem, não é? Aí na dimensão sociocultural. Então, não é simplesmente porque uma coisa ela é impopular ou ela é imperceptível e é difícil e é complexa que nós devemos simplesmente secundarizá-la.
É exatamente o oposto. É exatamente o oposto. E a educação, então, que tratamos no século XX, pelo menos na segunda metade do século XX, ela tem aí uma mudança de paradigma. E essa mudança de paradigma desembocará no transhumanismo, ok? Então aí digamos que é o momento atual das ciências da educação. Quer dizer, para onde estas convergem, ok? Vamos tratar aqui agora do ponto mais importante do nosso vídeo, que é exatamente o que é educação cristã. O que é educação cristã? A educação cristã, ela também e necessariamente está atrelada, relacionada e é consequência da resposta que se dá o que é o homem. Bem, o homem na tradição cristã é muitíssimo conhecido dos cristãos de que o homem nada mais é do que a imago Dei. O homem é a imagem de Deus. Por quê? Porque ele é uma criatura, certo? Formada, feita por Deus. Criatura vem de criado, certo? O homem é criado por Deus e, portanto, a consequência é imago Dei, ou imagem de Deus, né? O termo latino. Então, o homem, ele é uma criatura de Deus e, portanto, ele é a imagem de Deus. Então, nós não encontramos algo tão exótico, profundo, solene e altamente relevante para a discussão da educação comparado à definição cristã de homem. Nós não encontramos isso em outras religiões. Nós não encontramos isso em outras religiões porque as outras religiões, ao divinizarem o homem, porque existe sim esse impulso para o divino, certo? No sentido de que o homem deveria aspirar, certo, a obter a sua natureza divina, essa centelha divina, como por exemplo na cultura religiosa grega, não é? Isso daí vai depender exatamente do porquê o homem, no estado atual, ele não possui, digamos, a plenitude dessa natureza divina. Então, antecederia aqui uma discussão sobre a natureza da queda e também a sua causa formal, certo? A sua causa formal. E aí seria a doutrina do pecado original, que nós não iremos aqui discutir, obviamente. Mas para vocês acompanharem aqui o itinerário para uma teoria cristã da educação. Então, a educação cristã, ela lança seus fundamentos na resposta que define o que é o homem, certo? E o homem, para a cosmovisão cristã, é uma criatura de Deus e, portanto, a imagem de Deus. Ok, irmãos? Então, qual a implicação que nós podemos tirar daí que diverge essencial e radicalmente das teorias não cristãs da educação? Ora, a primeira é que, necessariamente, a antropologia vai dar para a educação o seu kit de ferramentas. Por exemplo, o homem grego, ele se encontra, certo, numa guerra dialética absolutamente sem fim, desesperada e também como podemos dizer, distante de um telos existencial, um sentido existencial, que ao passo que ele cumpre, certo, o seu fim sociopolítico, ele se distancia do seu fim intelectual para o reino da idealidade metafísica. Então, o homem grego, ele é dividido, não é? É um homem dividido. Enquanto que no cristianismo, não. No cristianismo, o homem cristão, ele cumpre a sua finalidade da imago Dei, certo? E ele cumpre a sua finalidade da imago Dei de que modo? Acessando as ferramentas que a antropologia
habilitará para a teoria educacional cristã. Então, isso é uma coisa bastante clara de se concluir. Então, a teoria educacional cristã, ela tem uma visão muito diferente do que é o bom, o belo e o verdadeiro. Porque esses valores não estão, como na cultura clássica, certo? Externos ou independentes ou em co-igualdade a Deus, certo? Então, na cultura clássica, esses valores são ideais a que a divindade ou o divino, não é? Porque nós temos no pensamento clássico religioso uma cultura politeísta. Então, esses valores, eles são valores a que os deuses precisam, certo? Ajustar-se. Ou então, de forma mais objetiva, igualar-se, estar em pé de igualdade, aspirá-los. Enquanto que na cultura cristã, isso não existe. O bom, o belo e o verdadeiro são definidos por Deus. Definidos por Deus. Eles não são valores, digamos, externos a Deus. Eles são definidos pelo próprio Deus. Deus é a medida desses valores. Então, existe assim uma diferença muito profunda. Existe uma diferença muito profunda nessa questão aqui que eu coloco para os senhores. Então, a educação cristã, ela não está orientada dessa maneira, de forma desequilibrada, de forma dividida para a dimensão sociopolítica, nem tampouco para a dimensão intelectual. Por quê? Porque essas dimensões, elas não estão em conflito. Essas dimensões, elas são nada mais do que aspectos da realidade a que o homem é o centro de gravidade. Então, a dimensão intelectual, a dimensão sociopolítica, não é? Ou social e política, elas gravitam em torno do homem, e não o homem em torno destas. Então, notem aqui os senhores, que assim, não é alguma diferença, certo? É toda a diferença. Então, a teoria da educação cristã, ela entende o seguinte, que a educação, ela deve orientar-se, ela deve aspirar à conformação do homem à imago Dei, ok? Nas dimensões, então, do pensamento, do significado e dos afetos intelectuais, ok? Então, a educação cristã, ela não vai simplesmente, como podemos dizer, romper com a dimensão religiosa. Ela não vai romper com a dimensão religiosa, como é proposto hoje na contemporaneidade. No pensamento clássico, é claro que isso não ocorria, mas pelo menos tratando da nossa contemporaneidade, onde o aspecto, certo, aí que ficou já para trás, né? Há pouco tempo, é claro. E quando eu digo que ficou para trás, não quer dizer que simplesmente ele perdeu a sua importância, mas ele foi, digamos assim, elevado a um nível de maturidade suficiente, que é o aspecto da pós-modernidade, certo? Cibernético informacional, ok? Então esse aspecto foi muito bem maturado já, e agora nós estamos correndo velozmente e de forma inconsciente, perigosamente inconsciente, para a educação transhumanista. Quer dizer, a nova antropologia futurista é transhumanista, é de caráter transhumanista. Por quê? Exatamente porque é uma antropologia. É uma antropologia. E a antropologia, ela vai orientar o significado para o homem de todos os demais aspectos da realidade. Por quê? Porque ela é formulada por uma filosofia. Antropologia transhumanista, na realidade, nasce da filosofia transhumanista, para vocês entenderem, né? A qual um livro muitíssimo, né? Eu diria fundamental, de caráter erudito e abrangente, é o livro do erudito e teólogo muçulmano David Livingstone, que é Transhumanism, a History of a Dangerous Idea, que é Transhumanismo, a História de uma Ideia Perigosa. É um livro de 1.100 páginas, nós não temos esse livro em português, mas eu consegui
aí, através de um amigo, traduzi o livro e eu tô lendo esse livro. Esse livro é um livro sobremodo importante em todos os aspectos aos quais o autor propôs tratar, ok, irmãos? Então, eu gostaria de ler aqui, por exemplo, quanto à importância da educação ainda, um trecho desse livro aqui. Esse livro aqui é Quem Controla a Escola Governa o Mundo. É um livro importante, né? Do Gary DeMar, que é um intelectual cristão. E nesse livro aqui contém essa frase muito interessante, para vocês entenderem claramente por que a educação é importante. Claro que não é só importante por isso, mas isso é o que controla de fato a orientação da educação, certo? Atual, né? Diz assim: uma das ferramentas mais úteis na busca pelo poder é o sistema educacional. Então nós entendemos aqui que permanece ainda o elemento sociopolítico da educação. Então, em última instância, para nós fecharmos nosso raciocínio aqui, e essa breve exposição do vídeo, é o seguinte: é que todas as teorias antropológicas do passado, elas ainda incidem, em alguma medida, é claro, na antropologia atual e, portanto, incidem nas ciências da educação presentes, certo? Então, note aqui que essa questão do poder, né? Nessa pequena frase aqui, né? Quer dizer, na busca pelo poder, ela serve assim como um acessório, né? Uma ferramenta, uma arma, o sistema educacional, ok? Porque se você não possui uma educação cristã, certamente você vai possuir um outro tipo de educação não cristã, e que pode ser orientada, e que deverá ser orientada, na verdade, para um desses motivos antropológicos aos quais eu citei aqui no nosso vídeo, né? E que objetivou ser um vídeo extremamente cuidadoso, orientado, específico e relevante para um entendimento elevado da teoria educacional cristã. Então, a educação cristã, desde sua essência, ela será orientada a atingir ao que sua antropologia definiu a essência do homem. Essência do homem, repetindo, na antropologia cristã, não é intelecto, não é o social e não é o político, como queria o pensamento dialético clássico, ok, senhores? Então, a visão da antropologia cristã é radicalmente oposta. Radicalmente oposta. Não é só que é diferente, ela é oposta. Ela tem um caráter antitético, para ser mais preciso aqui, ok? Eu vou deixar também alguns livros aí na descrição do vídeo, não é, do nosso canal, para os senhores aí investigarem de forma mais abrangente esse assunto, que é um assunto riquíssimo, é um assunto muito belo e é um assunto extremamente crucial e definitivo dos rumos do futuro do Ocidente. A educação não é, de forma alguma, um assunto infantil, não é um assunto recreativo, não é um assunto informativo, mas é um assunto essencial sob todos os aspectos, certo? Porque é a educação que vai formar sociedades inteiras. E a nossa sociedade, hoje, ela arruma, não é? Numa medida muitíssimo, como eu poderia explicar, digamos, essencial, ou seja, aquilo que há de mais importante e vital na sociedade, ruma através da educação para a filosofia ou para o homem transhumano. Ruma para o homem transhumano. Exemplo disso é exatamente a ingerência, aqui como um adendo apenas à nossa exposição, a ingerência, certo? E a crença até de que a dimensão tecnológica, ela não só auxilia, mas ela produz educação, ela produz em medida objetiva ferramentas educacionais também, certo? Então isso é assustador, discordo diametralmente dessa afirmação, ou melhor dizendo, dessa crença. Por quê? Porque a tecnologia, ela é um elemento externo. A tecnologia, ela é um elemento externo e, portanto, não é um elemento humano. E a educação é um elemento genuinamente humano. Então, quando você coloca a tecnologia como ferramenta da educação, então você está rumando para um sentido transhumano de educação, o que é radicalmente distinto da teoria educacional cristã,
certo? Na teoria educacional cristã, nós não entendemos que a tecnologia possa ser ou tenha qualquer potencialidade para ferramenta educacional. Não é ferramenta educacional em nenhum sentido. É ferramenta do emburrecimento, ok? O que é ferramenta educacional para a teoria cristã da educação são os livros. E são os livros dos autores clássicos da Reforma Protestante, por exemplo. Lutero escreveu sobre educação, Calvino escreveu sobre educação, Jonathan Edwards escreveu sobre educação, R.J. Rushdoony escreveu sobre educação, inclusive vou deixar um livro dele aqui na descrição também, e esses homens sim produziram educação no mais alto nível possível. Então o grande problema é essa crença atual de que a tecnologia produz educação e ferramentas para educação. E isso é um erro, porque a tecnologia ela é produzida a partir, certo, de teorias formativas das ciências da educação. E quem produz essas teorias? Não é a tecnologia. Não é a tecnologia. É a criatividade do pensamento teórico do educador, do professor, do antropólogo, do filósofo cultural, etc, etc, etc. Então é algo muito distinto. Então isso é um erro terrível, algo dessa natureza. Então a educação, ela não pode ser o instrumento do emburrecimento, como ocorre no nosso país. E o pior de tudo, num outro sentido aqui, ao qual a educação cristã é antitética também às outras teorias ou às demais teorias da educação não cristãs, é de que a educação ela não pode ser simplesmente colocada, jogada ou atribuída, certo, à função estatal. A educação na teoria cristã da educação cristã não possui uma atribuição estatal. O Estado não produz educação também para a teoria educacional cristã, certo? O Estado não pode educar. Isso daí já deveria ser óbvio. Na realidade, o Estado deseduca, né? E nós vemos aí, para tanto, que a educação no Brasil ela é toda formulada, planejada, certo? E pensada desde fora. Por exemplo, a educação do Brasil, ela depende totalmente, por exemplo, aqui para citar, para o vídeo não ficar tão grande, né? Do Parlamento Europeu, da Unesco e etc. Então, essas linhas mestras vêm aqui para que o MEC, num PNE, que é o Plano Nacional de Educação, distribua essa coisa horrenda, essa, digamos, pilhada, essa educação para massas, certo? No nosso país. Então, é a exata deseducação, desorientação e, no sentido transhumanista, a desumanização consciente da humanidade, certo? Então, isso é uma coisa gravíssima. Então, em nenhum momento, a teoria educacional cristã atribui o Estado como educador. Mas, em primeira instância, a família. A família é o órgão oficial da educação cristã. Família é o órgão oficial da educação cristã. Sempre foi assim na visão bíblica, ou na cosmovisão cristã. No segundo momento, a igreja. Mas nunca o Estado. Nunca o Estado. O Estado simplesmente usurpou esse direito. Estado não educa ninguém, porque se formos falar do nível educacional do próprio Estado brasileiro e da instância governamental, é uma coisa assim absolutamente irrelevante, porque eles são assim subanalfabetos, certo? Intelectuais, são pessoas despreparadas para, por exemplo, uma leitura da natureza da educação moderna, por exemplo. Não é? Você pega qualquer prefeito do Brasil aí, e até professores da rede pública, e você pergunta para ele: defina para mim a natureza da educação moderna. O que é educação moderna? E a maioria não saberá dizer o que é educação moderna, porque eles estão presos à crença da educação moderna. Eles foram educados na educação moderna. Em alguma medida, obviamente, porque a educação moderna aqui no Brasil, ela traz alguns elementos, mas a plenitude, ou seja, aquilo que de fato foi bom e necessário na educação moderna, muito pouco entrou aqui na nossa ideia de educação no Brasil. Certo, senhores? Então, obrigado pelo vídeo. Que Deus os abençoe. Espero ter sido útil e ter solucionado aqui algumas respostas para os senhores nesse breve vídeo sobre a educação cristã.
né? A educação cristã e aquilo que ela é e suas implicações, né? Então, eu acredito que a implicação mais importante aqui da teoria educacional cristã são duas. É a sua definição, não é? Ou seja, a sua aplicação da definição do que é o homem e a sua liberdade. A educação cristã, ela é livre sobre todos os aspectos e ela não admite a ingerência estatal em seu território. A educação cristã, ela é livre, permanecerá sendo livre, porque ela não pode ser fruto da intelectualidade, nem tampouco da dimensão sociopolítica da realidade. Então ela é uma educação, na acepção mais objetiva e elevada do termo, livre. E sim, nós podemos originalmente aplicar, sim, a ideia de artes liberais no cristianismo e nunca no classicismo, certo? Então, artes liberais cai como uma luva no pensamento educacional cristão, ok? Então, homens como João Amós Comênios, né? John Stuart Mill, tem um outro aí americano também muito importante, né? John Dewey, certo? Aldous Huxley, e tantos outros aí, né? Principalmente aqui o Paulo Freire, né? Eles são assim bestas cruéis da educação, que nunca compreenderam os elementos essenciais da teoria educacional cristã. E então eles simplesmente jogaram, certo, essas deformidades intelectuais na teoria da educação para o Ocidente.